Pessoal, não esqueçam de dar o like na hora de assistir o vídeo, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. E se gostar, se inscreva e ative o sininho para receber notificação de um novo vídeo. O canal está com Instagram e quem puder seguir ficarei muito grato, pois isso ajudará muito na divulgação. Agradeço a todos de coração pela ajuda, então vamos para o relato. Olá, o meu nome é João. Eu tenho 55 anos de idade. Sou pai de 2 filhas maravilhosas e sou casado com a mulher da minha vida. Trabalho como caminhoneiro nas estradas do Brasil há mais de 30 anos e já perdi as contas de quantas cidades eu conheci nesse tempo. Apesar de ser um trabalho cansativo e muitas das vezes solitário, eu amo o que eu faço. Adoro a sensação de liberdade que sinto quando estou na estrada. E adoro conhecer novos lugares e pessoas. É um estilo de vida diferente do que muitas pessoas estão acostumadas. Mas para mim é simplesmente perfeito. Claro que nem tudo são flores. Às vezes enfrentamos estradas em péssimas condições, chuvas torrenciais e engarrafamentos intermináveis e outras dificuldades, mas sempre mantenho a cabeça erguida e busco ver o lado positivo de tudo. No final do dia, quando eu chego em casa, eu sou recebido com muito amor e carinho pela minha esposa e as minhas filhas, e isso faz tudo valer a pena. Sou grato por ter uma família tão maravilhosa e poder viver a minha vida ao meu modo, com liberdade e uma certa aventura. Porém, certa noite, quando eu estava abastecendo meu caminhão em um posto de gasolina no interior do Maranhão, ouvi um relato bastante assustador. Um senhor que também estava no posto contou que havia visto uma aparição de uma mulher com a cabeça completamente estraçalhada. Segundo ele, a aparição aconteceu em uma estrada deserta, próxima ao posto. Confesso que eu fiquei bem arrepiado com o relato, pois nunca acreditei muito em histórias de assombrações e em fantasmas. Mas aquele relato parecia muito real. O senhor que contou a história parecia muito sério e assustado, e foi isso que me deixou ainda mais intrigado. Perguntei se ele havia alguma explicação para o que ele viu, mas ele apenas balançou a cabeça e disse que não sabia o que havia acontecido. Segundo ele, a aparição parecia muito real, como se fosse uma pessoa de verdade, mas ao mesmo tempo tinha algo muito estranho e sobrenatural. Aquela história ficou em minha cabeça por um bom tempo. Fiquei pensando se teria sido apenas uma alucinação daquele senhor ou se havia alguma explicação mais racional para o que ele havia visto. Depois da rápida conversa com aquele senhor que havia relatado a tal aparição assustadora, decidi ir para o estacionamento do posto para dormir um pouco. Sabia eu que eu teria que acordar muito cedo, por volta das 3 horas da manhã, para continuar com a minha jornada na estrada. Estacionei o meu caminhão em uma vaga do estacionamento e deitei na minha cama, apesar da história assustadora que eu havia acabado de ouvir. Eu estava muito cansado para me preocupar com isso. Fechei os olhos e tentei dormir naquela hora. Demorou um pouco para eu conseguir pegar no sono. Ainda estava pensando na história daquele senhor, e isso me deixou um pouco tenso. Mas aos poucos eu comecei a relaxar e me senti mais tranquilo. E foi então que finalmente eu acabei adormecendo. Mas não sei por quanto tempo eu dormi, pois eu acordei quando eu ouvi um barulho estranho do lado de fora do meu caminhão. Eu fiquei imediatamente em alerta e me levantei para ver o que estava acontecendo. Eu olhei pela janela e não vi nada de anormal. Talvez tenha sido apenas algum animal ali do lado de fora. Bom, foi isso que eu havia pensado. Resolvi tentar dormir novamente, mas eu acabei ficando acordado por um bom tempo. Tentei não pensar mais na tal história daquele senhor,
e me concentrar em relaxar e descansar para o que vinha pela frente na estrada. Aos poucos eu acabei pegando no sono novamente. Acordei exatamente às 3 horas da manhã como eu havia planejado e me arrumei para voltar à estrada. Fui até o posto de gasolina, tomei um café rápido antes de partir. Ainda estava um pouco sonolento, mas eu sabia que eu precisava estar em alerta na estrada. Logo em seguida, eu peguei a MA 225, a estrada que me levaria até o próximo destino da minha jornada. Ainda estava escuro lá fora. Após meia hora dirigindo naquela estrada escura, foi então que eu comecei a sentir um cansaço maior, pois dirigir por horas seguidas nas estradas do Brasil não é fácil e exige muita atenção e concentração. Tomei um energético para tentar me manter acordado e continuei na estrada. Foi então que eu vi algo estranho na pista. Havia um carro capotado e completamente destruído no acostamento. Parei o caminhão imediatamente e fui até o local para ver se havia alguém precisando de ajuda. E ao chegar no local, eu vi que haviam 4 pessoas no carro e estavam todas mortas, incluindo uma criança que aparentava ter uns 7 anos de idade, e era um menino. Eu fiquei extremamente abalado com aquela cena. Não consigo imaginar como deve ser difícil perder alguém tão jovem e tão inocente de forma tão trágica. Liguei para a polícia para falar do terrível acidente e continuei na estrada, mas não conseguia tirar aquela imagem da minha cabeça. Comecei a refletir sobre como a vida pode ser frágil e imprevisível, e como temos que aproveitar cada momento que temos com as pessoas que amamos. 2 meses depois do ocorrido, estava passando pela estrada novamente. Eu não consegui deixar de pensar no trágico acidente que havia acontecido ali. Foi quando, de repente, algo inesperado aconteceu. No acostamento, apareceram 4 figuras fantasmagóricas, com uma aparência totalmente desfigurada. Elas flutuavam seguindo o caminhão. Ao ver aquilo, fiquei completamente arrepiado e chocado. Não conseguia acreditar no que eu estava vendo. Tentei me acalmar de todo jeito e pensar racionalmente. Talvez fosse até coisas da minha imaginação ou ilusão causada pelo cansaço da estrada, pois era madrugada e eu havia descansado pouco naquele dia. Mas as figuras continuaram me seguindo, flutuando ao lado do caminhão. Pareciam querer ter algum contato comigo, mas eu não sabia o que fazer. Eu tentei ignorá-las, mas não consegui. Eu estava com muito medo e confuso. E finalmente, após alguns minutos que pareceram horas, as figuras desapareceram. Eu respirei fundo e tentei me acalmar. Não sei explicar o que aconteceu naquela estrada, mas nunca vou esquecer daquela experiência sobrenatural que eu tive. Depois desse incidente, eu comecei a pesquisar mais sobre aquela estrada, pois eu havia ficado curioso para saber se outras pessoas haviam passado por experiências semelhantes à minha. Foi quando descobri que aquele trecho da rodovia era conhecido por relatos bizarros, pois muitas pessoas alegavam ter visto figuras fantasmagóricas na estrada, ouvir gritos assustadores e até mesmo terem sido perseguidas por carros sem motorista. Também haviam lendas urbanas que falavam sobre crimes brutais que teriam acontecido naquela região. Eu havia ficado mais intrigado e decidi que precisava saber mais. Então conversei com outros caminhoneiros que passavam pela mesma estrada e ouvi relatos similares aos meus. Inclusive, alguns chegaram a afirmar que deixaram de passar por aquele trecho da rodovia por medo das histórias assustadoras que cercavam aquele lugar. Eu ainda não sei explicar o que realmente aconteceu naquela noite, mas uma coisa é certa: aquela experiência mudou por completo a minha vida. Comecei a ver um mundo de forma completamente diferente e passei a acreditar em coisas que antes pareciam impossíveis. Hoje em dia ainda sou caminhoneiro nas estradas do Brasil, mas agora, sempre que passo por aquele trecho da rodovia,
eu sinto uma sensação estranha e misteriosa. O que me resta sempre fazer é pedir proteção ao Criador. Bom, essa é minha história. Espero que vocês gostem e eu desejo a todos vocês uma boa noite.